Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Moradores que invadiram um prédio da Caixa Econômica Federal entraram em confronto com a polícia hoje cedo na Zona Leste. Os moradores montaram barricadas de madeira e atearam fogo em pelo menos 2 apartamentos para impedir o avanço dos policiais, que, por sua vez, usaram bombas de efeito moral para conter a manifestação. Pelo menos uma pessoa foi detida. 3.000 pessoas invadiram os prédios do conjunto residencial Caraguatatuba no final de julho do ano passado. Os imóveis serão destinados às famílias com renda de até R$ 1.600 cadastrados no programa Minha Casa Minha Vida. Segundo a Caixa Econômica Federal, as famílias que invadiram o empreendimento foram comunicadas sobre a reintegração ainda em setembro por meio do oficial de justiça. Ainda segundo a Caixa, a Polícia Militar distribuiu panfletos no local durante os meses de dezembro e janeiro, avisando sobre o cumprimento da reintegração determinada pela Justiça. Violência em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. 8 veículos foram incendiados nesta madrugada. Ninguém ficou ferido. Durante a manifestação, 3 adultos foram presos e 5 adolescentes apreendidos. O motivo do protesto seria o assassinato de 2 jovens, um de 14 e outro de 21 anos. E em Tatuí, 3 ônibus também foram incendiados entre a noite de ontem e esta madrugada. A polícia acredita que os ataques tenham relação com a morte de um adolescente de 16 anos durante um tiroteio. Foi aberta uma sindicância para apurar a conduta dos PMs na ação. E aqui na capital, com medo da violência, taxistas estão instalando câmeras de segurança nos veículos. O sistema, que é uma novidade para o setor, tem como objetivo inibir a ação de bandidos. Só neste ano, 2 taxistas já foram assassinados aqui em São Paulo. Vanilde é taxista há 36 anos. Já pensou em parar de trabalhar por ser vítima da violência. Eu já fui assaltada e sequestrada por pessoas que estavam de roupa social, com sacola de marca em mãos, de gravata e, no entanto, eu fui assaltada e sequestrada. Então ninguém tem estrela na testa. O risco é grande, sim. Agora o táxi dela está mais bem equipado. Foi instalado um sistema de câmeras. A luz de LED do teto, no banco de trás, só apaga se ela acionar. Se a pessoa está já com más intenções, ela vai desistir, porque ela sabe que ela vai ser reconhecida. E isso me deixa mais segura. O passageiro que entra no táxi é informado que está sendo filmado. E tudo que acontece aqui é gravado em uma central de monitoramento. Esta é parte da central de monitoramento. Atualmente, cerca de 20 taxistas já circulam por São Paulo com câmeras instaladas dentro dos táxis. A câmera usada dentro do veículo é de um smartphone, acoplado em um suporte no para-brisas do carro. Toda a gravação é arquivada, inclusive a nossa viagem com Dona Vanilde. A imagem é capturada a cada 2 segundos, por isso temos a impressão de pulos na sequência de gravação. Hoje, para ele usar esse sistema, ele vai gastar R$ 45 por mês. Ano passado, nos 3 primeiros 4 meses do ano, foram assassinados 7 taxistas, além do número de assaltos que ocorre com uma certa frequência, né? Dos 33 mil taxistas da cidade, 26 mil são sindicalizados. Segundo o Sindicato dos Taxistas Autônomos, 70% destes já foram assaltados. Paiva está na profissão há quase 40 anos. Nem se lembra mais quantas vezes foi assaltado. No começo até que a gente contava, mas depois a gente perdeu a conta, né? Já perdi a conta, porque às vezes tinha 2 assaltos por mês. Ele também colocou um novo sistema e passou a trabalhar mais tranquilo. Eu acho que eu já escapei de algumas tentativas de assalto, né? Sinto mais protegido, né? E cresce a violência na Ucrânia. Pelo menos 39 pessoas morreram nesta quinta-feira em Kiev, em mais um dia de terror na capital do país. Dezenas de pessoas ficaram feridas. A Praça da Independência, no centro da capital ucraniana, continua tomada por manifestantes. Os confrontos com a polícia não cessaram, mesmo após a trégua anunciada ontem pelo presidente Viktor Yanukovych. A violência começou há 3 meses. Parte da população defende que o país deve aderir à União Europeia, mas o presidente rejeitou a ideia e vem sinalizando alinhamento com a Rússia, principal parceira econômica da Ucrânia. A União Europeia anunciou sanções contra os responsáveis pelas piores cenas de violência desde que o país se desmembrou da União Soviética há 22 anos. Entre as medidas estão a suspensão das licenças de exportação e a proibição da entrada de ucranianos nos países da União Europeia.
Julgamento do mensalão. O STF deixa para a semana que vem a leitura dos votos dos chamados embargos infringentes, recursos válidos para os condenados que no julgamento obtiveram ao menos 4 votos pela absolvição em um determinado crime. Entre eles, os petistas José Disseu, José Genuíno e Delúbio Soares e os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Todos eles querem reverter a condenação pelo crime de formação de quadrilha. E 13 torcedores do Corinthians foram detidos hoje de manhã por suspeita de invasão do centro de treinamento da equipe no começo do mês. 12 deles foram levados ao DHPP para averiguação. 2 tinham mandado de prisão. Um outro torcedor acabou preso por porte ilegal de arma. Os suspeitos foram identificados por imagens do circuito de segurança do centro de treinamento. No dia 1º deste mês, dezenas de torcedores fizeram buracos na grade e outros pularam o portão para protestar contra a atuação do time, que perdeu para o Santos por 5-1 em janeiro. Eles ameaçaram os jogadores, que tiveram que ser levados para um local seguro. Segundo a polícia, pelo menos 20 pessoas participaram da invasão. Vamos agora com as informações do trânsito. A capital registra neste momento 83 quilômetros de congestionamentos. Começamos pela Marginal Tietê. O motorista enfrenta trânsito carregado nas 2 pistas, tanto na expressa quanto na local, no sentido da Castelo Branco. Avenida da Consolação, no entroncamento com a Avenida Paulista, agora, trânsito fluindo sem problemas para quem vai no sentido dos Jardins. No sentido do centro, movimento intenso, mas sem problemas. Agora a ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito carregado. À esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, também trânsito intenso, mas fluindo. Agora Eusébio Matoso, na altura do Shopping Eldorado. Direita para quem segue para Rebouças, movimento tranquilo para o horário. Esquerda, para quem vai na direção da Marginal Pinheiros, já há uma certa lentidão. Agora a Avenida Washington Luiz, trânsito bem intenso neste momento, ali na altura do aeroporto de Congonhas, tanto para quem vai para a Zona Sul, como no sentido do centro. Nível do sistema Cantareira volta a cair e fica abaixo dos 18% pela primeira vez. Ainda ontem, o índice registrado pela Sabesp era de 18,2%. Nesta quinta-feira, a companhia já apontava uma queda de 3 décimos. Um relatório elaborado pelo grupo técnico da Sabesp, criado para monitorar o sistema, fez 3 simulações. Na mais crítica, as chuvas seguiriam escassas e o nível de água se esgotaria em agosto. O comitê recomenda um plano emergencial, utilizar o chamado volume morto da Cantareira, que é um reservatório de 400 milhões de metros cúbicos. O volume morto nunca foi usado porque o sistema de bombeamento não chegava a essa profundidade. No fim de semana, o governador Geraldo Alckmin disse que pretende comprar bombas para poder tirar mais água, caso a situação realmente fique crítica. E hoje foi um dia de muito sol e o paulistano voltou a sentir bastante calor. E o que todo mundo quer saber é se vem chuva amanhã. Vamos à previsão. Nessa sexta-feira, o tempo começa a mudar e voltam as condições de chuva aqui para São Paulo. Um sistema de baixa pressão que se forma no mar influencia o tempo em todo o estado. Ainda vai fazer sol e calor, porém no período da tarde, algumas nuvens se formam e chove de forma isolada e passageira. Apesar da chuva, a máxima chega aos 35 graus em Votuporanga. No litoral faz calor de 32 e o mar estará bem tranquilo. Amanhã na capital, mínima de 20, máxima na casa dos 32 graus. No sábado, o calor se mantém e no domingo ainda há previsão de chuva, mas a máxima prevista é de 30 graus. A fila de caminhoneiros em direção ao Porto de Santos continua. Mesmo com o agendamento, alguns motoristas chegam a esperar até 20 horas para descarregar as mercadorias. O dia foi de filas na rodovia Cônego Domênico Rangoni. A partir do quilômetro 267, o tráfego parou na região de Cubatão. Muitos caminhoneiros com agendamento prévio para descarregar tiveram que aguardar o horário em pátios ao longo da rodovia. Mas a espera demorou horas.
Um aumento da circulação de veículos por causa da safra de grãos, motoristas como o Ivo são obrigados a aguardar na fila dentro do porto. Ele chegou em Santos há 2 dias e na tarde desta quinta-feira ainda não tinha conseguido descarregar o caminhão. Já aconteceu de ficar 36 horas para descarregar uma carga. Acho que tem mais estrutura, né, principalmente na parte da logística, né? Carrega todos os caminhões lá em cima e tá aqui para baixo. Aí chega aqui embaixo, você não tem a capacidade para descarregar todos os caminhões. Então ou segura lá em cima, ou sei lá, ou aumenta mais o porto, porque o porto tá, desde o tempo que eu viajo aqui para baixo, tá do mesmo jeito. E após pressão de moradores da zona leste do centro, São Paulo viu a possibilidade de ganhar 2 novos parques, o Augusta e o Vila Ema. No entanto, os projetos ainda não saíram do papel. O mato tomou conta do estande de vendas da construtora. O terreno de 17 mil metros quadrados na Vila Ema, zona leste de São Paulo, não virou condomínio de prédios, mas também não virou parque, como reivindicam há quase 5 anos os moradores do bairro que fundaram o movimento Viva o Parque Vila Ema. Essa é uma das últimas áreas verdes da região e tem quase 500 árvores de várias espécies. O menor índice de verde da cidade de São Paulo. Tendo uma área dessa, não é possível que a gente perca para a construção, sendo que a gente é uma das áreas com menos verde em toda a região, né? Então a gente tem realmente uma área que deveria ser preservada, né? Pelo bom senso, né? Em 2010, a área foi decretada de utilidade pública para a criação de um parque pela Prefeitura de São Paulo. No ano passado, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente chegou a anunciar que tinha verba certa para pagar a desapropriação aos proprietários do terreno. O que preocupa o movimento é que esse decreto vence no ano que vem e até agora o parque não saiu. No início do ano, o prefeito Fernando Haddad disse que a decisão da Justiça, contrária ao reajuste do IPTU, afetaria todas as secretarias municipais que dependem de desapropriações, porque os pagamentos dessas indenizações só podem ser feitos com recursos do município. Em dezembro, o prefeito também sancionou a lei que criou o Parque Augusta, mas disse que a cidade não poderia arcar com os 70 milhões de reais da desapropriação. Assim como o Parque da Vila Ema, o Augusta também foi comprado por construtoras que queriam erguer prédios em uma parte do terreno. Lá também houve mobilização popular para barrar as obras. Apesar da luta e de algumas vitórias, ambos seguem fechados para a população. As pessoas têm que pensar um pouco diferente. Não só na parte material, mas na parte humana, que é importantíssimo. Isso aí, em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente afirma que foi solicitada à Secretaria de Planejamento a liberação de quase 12 milhões de reais para a implementação do Parque Vila Ema. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.